E ela não gosta muito disso, ela se revolta, entre aspas, com isso, porque ela fala, cara, eu não quero saber, né? Tipo, isso dói demais, né? Então, e ela não quer, mas ela tem esse dom, não tem né? jeito disso. Não tem o que fazer. E esse tio nosso, ela soube pela minha avó, que já é falecida, que no dia que ele sofreu o acidente, ela sonhou que minha avó estava vindo buscar ele, sabe? Então, assim, e ele ficou 13 dias ainda internado até fazer o desencarne, mas ela já sabia, porque ela tinha sonhado, né? Então, assim, ela não gosta muito, mas é uma sensibilidade que ela tem. E é engraçado que isso foi em 2018, né? O canal começou em 2020. Isso. E na época, o meu tio, ele teve um sonho que ele falava com a minha mãe, depois de falecido já. Ele falava que, porque ela não é Chames, ela é Franciele. Então, a Fran, eu preciso falar com a Fran pelo telefone. Aí ele mostrava um telefoninho, daqueles telefones Nokia antigos, sabe? Ele mostrava assim, a Fran vai falar comigo no telefone. Eu preciso e a gente não falar sabia com vocês no telefone. E ele nunca imaginou em Spirit Box, né? Então, e ele falava, ela vai falar no telefone. E a gente conseguia Eu já fazia transcomunicação pelo celular, né? Pelo Mas aplicativo. ele não sabia, né? Então, assim, ele falou, vai falar no telefone. E rolou, né? A comunicação. Mas não rolou. foi ali no dia seguinte. Demorou 8 meses para isso acontecer. Ah, sim. A gente ligou, né? Eu sempre faço esse experimento em casa, né? A gente tem a nossa cautela de fazer esse experimento em casa, justamente para ir A gente evoluindo. não aconselha que as pessoas façam leigamente em casa, mas você faz isso com toda a cautela. Aí né? um dia a minha mãe estava falando ao telefone com a irmã dela, né? Que é a irmã desse tio nosso. E no meio da comunicação saiu, ele não fala português, saiu no idioma que ele tinha, espanhol, e ele começou a falar em tom da voz exatamente igual como ele falava. Eu quero hablar, né? Ele falava quero assim. Hablar. Quero hablar. Falava, e no meio do do Spirit Box saindo outras palavras em português e saía essa voz. Aí ali a gente conseguiu fazer o contato com ele. Ele contou pra nós, né? Ele tava no umbral, né? Ele, infelizmente, ele tinha um problema com alcoolismo, né? Então, ele contou ali pra nós que ele estava no umbral e que ele tinha muito rancor, aquele negócio do rancor, né? Que a gente acabou de falar. Ele tinha muito rancor dos filhos. E ali, nem sei se eu posso falar isso, mas, mas é uma coisa muito pessoal nossa. Mas ele contou uma situação, né? Por que assim, a gente fala, não, é um zombeteiro falando com nós, né? Ele contou uma situação pra nós que a gente não sabia. Né? A gente lá em Curitiba não sabia, mas a galera que mora lá no país dele sabia. Então ele contou uma coisa que ele tinha raiva que uma pessoa fez que a gente não sabia. Então assim a gente conseguiu. A gente constatou que essa comunicação era verídica, sabe? Não, então, ali autenticou o negócio. Exatamente. Né? E assim, uma coisa que a gente nunca não gravou, mas é uma experiência nossa. Para nossa evolução espiritual, foi muito bacana ter esse contato, sabe? Então foi bem incrível, assim, saber que alguém próximo, que é diferente você ir na casa de alguém, num espaço, a emoção ir lá e fazer, outra, porque né? daí é outra emoção, é a tua verdade, né, que tá ali. É isso que a gente tava falando, então daí mudou, o mundo acaba depois que morre, Sim. Entendeu? Então a gente teve uma prova de que ele tava sofrendo lá depois disso a gente nunca mais conseguiu contato com ele, né, Nunca porque mais. a gente pediu muito por oração por ele e tudo, né? Só teve uma situação que dentro dessa comunicação a gente pediu para que no dia do aniversário dele ele fizesse contato com a gente de novo. Que ia demorar 2 meses, eu acho, 2 né? meses, Uns 2 meses depois daquele contato seria o aniversário dele. E a gente pediu se ele poderia voltar. E ele falou que voltaria no dia do aniversário para falar com a gente, né? Na hora que a gente ligasse os aparelhos. E foi engraçado que aquele dia a gente esqueceu. A gente esqueceu. A gente esqueceu. A gente passou o dia, passou o dia, vocês esqueceram. A gente Aí, lembrou assim, de noite, né? Era umas 9h30 da noite. Vocês precisaram ligar. Aí, meu Deus, Cara, era esquecemos. hoje. E daí, falei, não, vamos ligar tudo. Quando eu liguei os aparelhos, todos eles dispararam. É como se eu estivesse numa usina nuclear, assim. Todos eles, o K2, antes o K2 na época, o K2 é no vermelho, o aparelho digital é no vermelho, a gente desligou a chave para não ter interferência. Todos eles tocaram. Parecia assim, sabe? Coisa de Papai Noel, tudo tocandinho, assim, sabe? E foi uma questão de 5 minutos isso, né? Daí parou. Aí parou.
Aí na comunicação que a gente fez, abriu ali na hora, o nosso tio tá aqui? Não, ele já foi embora. Foi falado Ele isso, já foi embora. Sabe? Então ele tava ali. Ele tava esperando a gente que não apareceu. Sabe? Poxa. Então assim, mas é incrível como a gente acredita muito nisso e realmente eles falam com a gente quando eles percebem a intenção, né? Então eles falam com a gente, foi muito bacana. Uma coisa que a gente guarda pro coração, assim, sabe? Vocês já tiveram projeção astral? Eu já. Eu não. É porque com esse contato com a espiritualidade, às vezes acontece de você ter ser apresentada ali, né?